cerimônia. Agora nós vamos proceder à cerimônia de ordenação. Geralmente se faz antes da pregação, mas o nosso manual de culto orienta para ser após a pregação. Claro, quem escreveu isso aqui não pensou num pastor empolgado que pregasse tanto. Mas nós vamos fazer isso agora. Nós vamos proceder à cerimônia de ordenação de oficiais, presbíteros, diáconos, diaconisas. A primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba, observando as disposições da Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, elegeu para o presbiterato desta igreja, que vai ser ordenado, o irmão, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, nos meus papéis, caiu lá. Achei. Arthur Machado, para ordenação e investidura. Pode chegar na frente, à medida que eu fale os nomes, os irmãos podem vir, mantendo distância uns dos outros, né? E foram eleitos, e serão investidos, Carlos Jublin, Bernardo Haas, Rodrigo de Souza e Sebastião Silva. Pode ir chegando e se colocando na frente, guardando distância uns dos outros. E também elegeu para o diaconato as seguintes pessoas que eu vou nominar agora. E à medida que eu disser o nome, pode ir chegando e se colocando à frente. André Monteiro Machado, Júlia Pasquetto, Lali Siqueira, Maria Ângelo Bittencourt, Maria Cristina Schilsting, Matheus Morosini, Paulina Carrara, Paulo Roberto Ramos, Reinaldo dos Santos, Rosimeiro Pacheco, Silvana Jublin, Thelma Santos. Os que vão ser ordenados serão o André e a Júlia. Os demais que serão investidos, mesmo não estando presentes, serão investidos. Estão participando conosco nas suas casas. Agora eu convido para que venham à frente os presbíteros. Podem vir e ficar aqui no púlpito. Pode guardar distância, inclusive do pastor, porque o pastor é do grupo de risco. Não só presbíteros em atividade, mas em disponibilidade. Participam também da cerimônia os que quiserem. Como pastor desta comunidade, cumpre-me, com os demais presbíteros da igreja, ordenar o irmão Arthur para o ofício de presbítero e os irmãos André e Júlia para o ofício do diaconato. E investir os demais que já foram nominados aqui no início. Neste ministério, ou nesses ministérios especiais da igreja, o corpo de Cristo, os irmãos já estão aqui à frente. Embora tenhamos dons diferentes, somos todos chamados. Eu estou falando aos irmãos aqui presentes, aos que participam deste culto nas casas. Somos todos chamados juntamente para sermos a igreja com o ministério no mundo, dirigido pelo Senhor ressurreto. Todos nós temos a origem do nosso ministério em Cristo. Ele é o Senhor da igreja. E devemos servi-lo sob a autoridade dele, porque é sob a autoridade de Cristo que nós temos a unção do Espírito. E Jesus continua o seu trabalho no mundo hoje através dos seus servos. Submetendo-se a Ele como Senhor, Ele também o capacita para o exercício do seu ministério. Assim, para a igreja ser continuamente reformada e fortalecida em seu ministério, Cristo
lhe proporciona não só ministros da palavra, mas também presbíteros e diáconos, como vemos aqui. Cristo dá discernimento à igreja para distinguir os que ela chama para esses ministérios especiais, requerendo dela que os confirme pelo ato de ordenação. Os membros vocacionados para a responsabilidade do presbiterato participam da administração e do governo da comunidade local, prestando cuidado espiritual para o rebanho, como vimos na pregação de domingo passado. Outros vocacionados para a responsabilidade do diaconato participam do trabalho de beneficência, assumindo exemplarmente o exemplo bíblico de uma igreja servidora. Foi o que vimos na mensagem do domingo passado. Os privilégios e responsabilidade desses ofícios são delegados a pessoas que a própria igreja elege, como aconteceu ontem, orientada pelo Espírito Santo, e oramos e jejuamos por isso. Por isso a igreja hoje se alegra ao ordenar o Arthur, o André e a Júlia, e ao investir os demais que já foram nominados no início da cerimônia. Agora vamos fazer algumas perguntas constitucionais da nossa igreja. Eu gostaria que todos ficassem para frente de mim e nós vamos fazer algumas perguntas. Irmãos, eu me dirijo a todos. Para que a sua fé em Deus e integridade de propósito sejam declaradas diante dele e do seu povo, os irmãos e as irmãs deverão responder às seguintes perguntas da Constituição da nossa igreja. Os irmãos e irmãs creem e confessam serem as Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos, pela ação do Espírito Santo, a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática? Os irmãos confirmam aceitar e sustentar os símbolos de fé adotados pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, bem como sua estrutura funcional, governo e disciplina? Os irmãos e as irmãs declaram disposição para atuar responsável e fielmente na vida da Igreja de Cristo, correspondendo à vocação de Deus? Estão dispostos a empenhar-se com todas as forças na busca da paz, do crescimento e da unidade da igreja? O Senhor os abençoe e conceda-lhes a graça para serem fiéis às declarações que acabaram de fazer. Agora eu me dirijo aos membros da igreja presentes e aqueles que estão em casa participando do culto online. Eu me dirijo a esses irmãos. E eu vou pedir para que todos que estão aqui fiquem de pé. Os membros desta igreja aceitam os irmãos cujos nomes já foram mencionados como presbíteros, diáconos, diaconisas, escolhidos por Deus pela eleição congregacional. Agora a pergunta é para a igreja. Os irmãos podem responder levantando uma de suas mãos. Prometem apoiá-los, respeitá-los, ou respeitar suas decisões e liderança no serviço de Jesus Cristo, o único cabeça da igreja? Que o Senhor os abençoe e lhes conceda a graça de serem fiéis às declarações que acabaram de fazer. Agora, convido o Arthur para que deste lado se ajoelhe. Tem problema, ele é jovem. Agora os presbíteros, não vamos colocar a mão na cabeça hoje, tá ok?
Nós vamos estender as nossas mãos para a ordenação do André, da Júlia para o ofício do diaconato e do Arthur para o presbiterato. Os que vão ser investidos podem ficar juntos aqui, os presbíteros e diáconos, diaconisas que serão investidos. Nós vamos orar. E estamos impondo as mãos. E foi o que aconteceu em Atos capítulo 6. A comunidade elegeu e os apóstolos impuseram as mãos. Isso está dizendo que Cristo conferiu autoridade à igreja. Essa autoridade pertence tanto aos que governam quanto aos que são governados. Daí a importância da eleição. Mas agora, como autoridades constituídas, nós que recebemos a nossa autoridade de Cristo, estamos delegando aos irmãos com a imposição das mãos. Pai Santo e bom, nós te louvamos agradecidos por esses irmãos que colocaram as suas vidas à tua disposição e aceitaram o teu chamado para exercerem ofícios na igreja. Pedimos que tu os abençoes ricamente, para que possam ser vasos de bênçãos nas tuas mãos. A tua bênção para o Arthur, que ele exerça, ó Pai, as funções de presbítero, e para isso ele receba sabedoria, inteligência, competência e habilidades vindas de Ti. Da mesma forma para o André e a Júlia, que vão exercer o ofício do diaconato, que eles tenham uma sabedoria que vem de Ti, sejam como os diáconos escolhidos lá em Atos 6, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, e que tenham bom testemunho daqueles que não pertencem à igreja. Toma-os em teus braços, orienta e dirige os seus passos nos teus caminhos. E aos irmãos presbíteros, diáconos, diaconisas que estão sendo investidos nesta manhã, pedimos que tu conceda as mesmas bênçãos a eles, para que continuem firmes, servindo-te com interesse de coração e com integridade. Que eles tenham alegria em te servir. E que como adoradores, como vitoriosos em Cristo, sejam frutíferos na tua obra. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. Geralmente essa é a hora que os ordenados e investidos são cumprimentados. O brasileiro gosta de dar aquele abraço. Mas as nossas normas dizem que a gente estende a destra de companhia, não é assim? Então agora nós aqui vamos estender as nossas mãos para eles e dizer que nós estendemos a nossa destra de companhia para todos vocês, para que façam parte conosco neste ministério. Quando somos adoradores vitoriosos em Cristo, frutíferos, o trabalho de Deus é sempre alegria, é sempre regozijo. Que Deus nos ajude. Então estão todos investidos, todos os nomes já foram mencionados, não vou repetir. Ordenado, todos investidos no ofício do presbiterato, do diaconato, para 10 anos a partir desta data. Que Deus abençoe.